que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas. Deus não está preocupado com o que você foi, com onde você nasceu, com o que você fez até agora, com o seu passado. Isso já está na cruz do Calvário. O Senhor tem promessas sim para a sua vida. Ele quer salvar a tua casa, Ele quer te dar ministérios, Ele quer te usar na obra dEle, Ele quer realizar aqueles sonhos materiais também, porque Deus tem sonhos materiais para nós, não são só espirituais. Nós temos que viver o céu na terra. Muitos sonhos que talvez você já desistiu, Deus é contigo. E por isso não importa o teu passado, Deus tem promessas para ti. Mas durante a espera da promessa, é necessário ser fiel. A Bíblia fala que Gideão, no versículo 19, preparou cabritos e bolos de pão asmos e fez um altar de sacrifício para Deus. Pela lei, ele teria que dar rolinhas para Deus. E ele deu um cabrito. Não é porque você não tem a condição financeira que um dia Deus te prometeu dar, que você tem que roubá-lo nos dízimos e nas ofertas. Ah, mas quando eu for próspero, eu vou dizimar e ofertar. Mentira. Sabe por quê? O dízimo é algo tão tremendo, que se Deus estipulasse um valor, e Ele falasse assim, tragam 100 reais à casa do tesouro, Ele estaria sendo injusto. Porque 100 reais para mim e para você é muito, mas para um milionário não é. Mas Ele estipula um percentual, 10%. 10% para mim é o mesmo 10% para o Abílio Diniz. E tudo que eu e você temos, esse tênisinho de marca aí, tudo é do Senhor. Se Deus fizer assim, ó, Deus tira só a tua saúde, só. Vai ver quanto tu vai gastar num hospital. Tudo é do Senhor. A nossa casa é do Senhor, o nosso carro, a nossa moto, as nossas roupas, tudo é do Senhor. Dizimar e ofertar é apenas devolver uma parte que é tudo dele. Você precisa ser fiel, mesmo no tempo da espera. Seja fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Se você não consegue dizimar e ofertar com o salário que você tem hoje, como é que você pensa que um dia Deus vai te fazer próspero? Amém? Não estou ouvindo muito amém. Amém? Precisamos ser fiel ao Senhor com os nossos bens. Sabe por quê? Porque o nosso salário nada mais é do que a nossa vida quantificada. Porque nós recebemos pelas nossas horas de trabalho. Então, o nosso dinheiro, ele é o nosso tempo. Então, você está trazendo uma parte da sua vida, uma parte do seu mês ao Senhor. E no versículo 25 do capítulo 6, fala que depois de fazer sacrifício para Deus, Gideão, ele destruiu os altares de Baal. Para a promessa de Deus se cumprir na minha e na sua vida, nós precisamos destruir tudo aquilo que está no lugar de Deus. Às vezes é um namorado, às vezes é uma namorada, um marido. Existem muitas mulheres que idolatram o marido. Eu fazia isso com meu marido, eu idolatrava ele. Então, ao invés de eu tirar um tempo de orar, de ler a Bíblia, que Deus é em primeiro lugar na minha vida, eu ficava tentando fazer tudo, sabe? Cuidar da casa. E aí, eu não tinha nada para dar para ele, porque sem Deus eu sou uma porcaria. E daí eu nunca conseguia agradar. Porque o que eu tinha dentro de mim? Nada. Só preocupação e trabalho. E quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu fazia, parecia que menos eu agradava. A mulher sábia edifica a casa. Sabedoria de onde? O que é sabedoria? É temor do Senhor. Então, existem muitas coisas que roubam o lugar de Deus na nossa vida. Facebook, WhatsApp, internet, jogos, que tem muitos rapazes viciados em jogos, muitos mesmo. Pornografia. Existem muitas coisas que nos roubam da presença de Deus, até mesmo a obra.
Estar na igreja sempre não é sinônimo de ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Agora, o teu tempo no teu quarto, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, isso é sinônimo de ter Deus na tua vida. Amém? Eu e Deus, meu marido, minha família, meus pais, meu trabalho e depois a obra. E eu acho que é a mesma coisa. Eu não vejo que tem o trabalho e a obra. O lugar que você passa mais parte do seu tempo é o seu trabalho. Lá tem que ser o seu maior ministério. Porque se você não conseguir falar de Jesus para as pessoas que conhecem você todo dia, você vai falar para quem? Amém? Não existe trabalho e ministério. O seu trabalho é o seu maior ministério. Amém? Temos que cuidar. Tudo que nos afasta de Deus, isso impede o tempo da promessa de Deus. E sabe o que aconteceu no versículo 30? Porque Gideão derrubou os altares dos ídolos? Queriam matar ele. Não te assuste se você a partir de hoje tomar um posicionamento e começar a deixar de lado algumas coisas que estão tomando o tempo de Deus na sua vida. Muitas pessoas vão se levantar contra você. Muitas pessoas. Tenha Deus em primeiro lugar, mesmo que isso exija renúncia de amigos, mesmo que isso exija talvez trabalhar um pouquinho menos, não fazer tanta hora extra. Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. E no versículo 34 fala assim: então, depois de ser fiel, depois de deixar tudo que tomava lugar de Deus, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Se você ainda não sabe o que é o Espírito Santo, busque. Vá num retiro, feche a porta do seu quarto, coloque um louvor, peça para sentir a presença do Espírito Santo. Tem um livro que eu li e tive o meu encontro com o Espírito Santo sozinha, no meu quarto, de noite. Porque eu estava lendo esse livro que me ensinou a buscar o Espírito Santo. É claro, o primeiro livro é a Bíblia. Nada pode substituir essa leitura diária da Bíblia. Mas é um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. É tremendo esse livro. Bem baratinho, é uma bênção. Busque o Espírito Santo, porque ele vai te ajudar na espera da promessa. O Espírito Santo é teu amigo. Quando ninguém te entender, ele te entende. Ele é teu intercessor. Tem dias que você está tão atribulado, que você não aguenta mais, que você não consegue orar. Você só consegue chorar. Você não sabe nem o que falar para Deus. E aí ele vai interceder por ti, com gemidos inexprimíveis. E vai levar ao Pai a tua real necessidade. O Espírito Santo é o teu consolador. Por isso é importante tê-los. E no versículo 37, Gideão pede 2 sinais. Duas provas para Deus. Senhor, se o Senhor está comigo, me mostra. E Deus mostrou. Então, se você tiver o Espírito Santo, em muitos momentos da espera da promessa, ele vai te falar: estou contigo. Você vai botar uma pregação e vai falar exatamente aquilo que você está passando. Você vai ouvir um louvor e é exatamente aquilo que você precisa. Vai chegar uma pessoa. Uma vez eu tive uma situação maravilhosa na minha vida. Eu estava passando por uma situação na minha família que, sabe, não adianta tu falar nada, né? Tem situações que tu não sabe nem o que falar. E aí eu orei, eu li a Bíblia, mas eu não estava em paz. E aí eu saí para trabalhar, eu parei na frente da casa de uma irmã aqui da igreja. Eu conheci ela assim só de vista, né? E ela falou assim: vem cá, Karine, preciso falar contigo, eu sonhei contigo essa noite. E eu só cumprimentava ela assim, né? Nunca tinha conversado com ela. E ela me abraçou assim no portão e ela falou tudo o que eu tinha orado de manhã. Foi tremendo. E até hoje, quando eu lembro das palavras daquela mulher, arde o meu coração. Então Deus, Ele vai te dar momentos de refrigério durante essa espera. Momentos como maná no deserto, momentos que vão te alimentar, que vão... Sabe a plantinha quando está murcha assim? Aí tu vai lá, bota uma aguinha lá. Assim, Deus quer te dar refrigério. Ele quer te dar provas que está contigo, amém? Mas para isso você precisa estar atento, precisa estar sintonizado com o Pai.
E quando Deus nos dá esses sinais, é muito fácil a gente entrar naquela outra situação de volta. Ah, Deus vai fazer assim, vai fazer assim. E Gideão fez exatamente isso. Ele começou a imaginar como Deus agiria, como Deus iria usá-lo para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. E aí ele pensou, vou reunir um grande exército. E apareceram 30 mil homens para lutar com ele. E ele pensou, agora vai. E aí Deus desceu a lenha nele, falou assim, no versículo 2 do capítulo 7. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. Para eu entregar os midianitas nas tuas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Sabe por quê? Muitas vezes Deus permite que não dê certo alguns planos que você bola para Deus executar a promessa, para dizer para ti que a glória é só dele. Não vai ser nada que você vai fazer que vai fazer a promessa se cumprir na sua vida. Amém? E foi isso que Deus fez. Então havia 30 mil. E aí Deus falou assim para ele no versículo 3. Agora, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volta-se e retira-se. E sabe quantos ficaram dos 30 mil? Só 10. Ele ia ir com 20 mil soldados medrosos e tímidos. Aqui Deus ensina algo muito importante para mim e para você. Quantidade não é qualidade. Muitas vezes a gente acha que é a promessa do Senhor. Vem a promessa lá, né? O cara todo bonitão, na igreja, a guria toda bonitona. Essa é a promessa de Deus para mim. Nem sempre o que os nossos olhos acham que é bom para nós. Amém? Então nós precisamos entender que Deus tem o melhor. Não se contente com o bom. Deus tem o melhor. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, 9 e 10, fala o seguinte. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Por isso não fique triste quando algo que você achou que era de Deus não deu certo. Deus tem o melhor para você. Amém? Eu tive essa experiência no meu casamento. Quando o Charles veio conversar comigo para a gente orar, eu era amiga dele um tempão. Eu não me via casando com ele. Ele não era o perfil de homem que eu queria. Mas eu pensei assim, ele é um homem de Deus. Eu não vejo ele atirando para tudo quanto é lado. Porque tem uns que são metralhadora, né? Uma hora estão orando com uma hora estão orando com outra, e outra hora com outra, e outra hora com outra. Não, eu via sempre ele na dele. Ele tinha estudado, pensava em estudar, que era um sonho que eu tinha de fazer minha faculdade, de me formar. Eu pensei, por que não? Por que não orar? Né? Se for, e eu lembro até hoje, eu cheguei em casa, eu deitei na minha cama e eu falei, Senhor, se for de ti, bota amor no meu coração. Mas se não for, tira do dele. Porque eu gostava, eu admirava ele. Tipo assim, na faculdade que eu queria fazer, ele era o cara. Porque eu queria fazer química e ele já estava se formando, já tinha se formado. Então eu admirava muito ele, mas como amigo, né? E aí o que aconteceu? Fui fazer as provas da Federal, longe, ele aqui em Brusque, eu lá, eu comecei a gostar dele, longe. E eu vi que aquilo era de Deus. E hoje eu digo, eu não escolheria tão bem um marido para mim. Porque cada dia eu descubro qualidades nele que eu nunca pensei. Tipo assim, vi o rapaz na igreja, né? Daí eu pensava, será que esse rapaz sabe trocar uma lâmpada, arrumar um chuveiro? Porque isso é fundamental para mim, depois de casada. Nunca pensei nisso.
Mas hoje eu louvo a Deus porque o meu marido é um homem caprichoso. Porque é triste, gente, tu ir numa casa e ter um bocal lá pendurado com os fios assim 3 anos, 10 anos, 15 anos. Porque isso era algo, o meu pai, ele é um homem muito, quebrou uma coisa, já arruma, já conserta. Ele é um homem assim, então isso era um desejo que eu nem sabia que eu precisava num homem. Mas Deus sabia. Então, principal na questão de namoro, busque a Deus. Tenha comunhão com Deus. Que aí Deus vai tirando as tralhas, Deus vai tirando as buchas. E sem você. E eu falo, eu não sei o que eu fiz para casar com ele. Porque quando eu vi a gente estava noivo, a gente abriu empresa com 3 meses de namoro, para vocês terem uma ideia. Quando eu vi a gente abriu empresa, quando eu vi a gente estava casando, quando eu vi a gente tinha feito casa, e agora já estamos 7 anos casados, e as coisas acontecem. As promessas de Deus para mim e para a tua vida, elas fluem. Uma dica, se tem algo na sua vida que você tem que ficar empurrando, para acontecer, e não deu, então desse jeito, então desse jeito, então desse jeito, é porque não é para ser. As coisas de Deus acontecem. Quando menos você esperar, acontece. Claro, temos que fazer a nossa parte. Se eu não tivesse aceitado orar com Ele, a bênção ia passar. Então, meninos e meninas, não atentem apenas para o físico. Mas eu gosto de loira e ele é moreno. Não atentem para isso. É claro, né? Tem que se ajeitar também, não vão se relaxar, né? Só que assim, não pensem só nisso. E o principal, tenham comunhão com Deus. Em tudo na nossa vida, em tudo. Se você estiver sintonizada com o Pai, Ele vai te guiar. Amém? Porque os pensamentos dele são melhores do que os nossos. E agora? Agora Deus já tirou as 20 mil tralhas, ficou os 10 mil bom, agora vai. Não foi. E aí, Deus novamente fala no versículo 5 para Gideão. Capítulo 7, versículo 5. Todo aquele, na parte B do versículo, todo aquele que com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também aquele que se ajoelhar para beber água. E aí Deus manda dar mais uma selecionada. Aqui Deus fala de 2 características dos soldados. Aqueles que beberem água como um cachorro e aqueles que se ajoelharem. São 2 características fundamentais para que nós sejamos escolhidos por Deus para cumprir as suas promessas em nossa vida. Primeiro, beber água como um cão. Você já viu um cachorro tomando água? A vontade que ele toma água? Isso é fundamental. Nós temos que ter sede de Deus. Nós temos que desejar a presença de Deus, porque Deus diz que Ele é a água viva. Se nós tivermos Ele, nós nunca mais teremos sede. Nós temos que ansiar pela presença de Deus todos os dias, através da leitura da palavra de Deus, que é quando Deus fala com você, através da oração, que é quando você fala com Deus, e através do jejum. Jejum, o que é isso? Eu sei, não é muito pregado, mas é fundamental. Porque eu vou dar uma notícia para você. A sua carne nunca vai se converter. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós sempre vamos pender para o pecado. E quando você jejua, quando você fala assim, hoje eu não vou comer esse tipo de comida. Hoje eu não vou ver meu Facebook. Hoje eu vou desligar o meu Wi-Fi no celular. Quando você faz isso, você está dizendo para a tua carne, carne, quem manda aqui é o meu espírito. Eu vou tirar esse tempo para mim buscar a Deus em vez de eu ficar no Facebook, no WhatsApp. Isso é jejum. Jejum é renunciar uma vontade da sua carne por um período para você ter a vontade do seu espírito prevalecida, para que a sua carne perca para a vontade do seu espírito. E isso ajuda a gente a vencer a nossa carne. Por isso
crentes que não jejuam têm dificuldade de vencer pecados de estimação. Sabe o que é pecado de estimação? Aquele que a gente sempre cai. Aquele que a gente sempre faz. Se você abandonou a prática de jejum, busque novamente por ela. E aí Deus dá essas duas características. E ficar de joelho significa humildade. Não tenha vergonha de estar numa posição humilde. Há tempo para tudo na nossa vida. Há tempo de andar de fusquinha e há tempo de andar de, não sei, carro melhor, né? Não sei, Land Rover, há tempo? Não sei, Land Rover não, né? Mas há tempo. Há tempo de você comer um cachorrão e há tempo de você ir num restaurante top. Há tempo de usar uma roupa simples e há tempo de usar uma roupa mais legal, mais bonita. Há tempo de economizar e há tempo de gastar. Existe tempo para tudo na nossa vida. Só que sabe o que acontece? A gente não quer o tempo de baixo. A gente está sempre querendo estar por cima da carne seca. Essa que é a verdade. E Deus, Ele não quer pessoas assim. Sabe por quê? Só quem esteve embaixo merece um dia e vai saber estar em cima. Tinha uma professora minha de contabilidade que ela falava uma frase muito interessante. Ela dizia assim, ó, quem não valoriza o tostão não merece o milhão. Você sabe por que a maioria das empresas quebram na terceira geração? Porque R$50 para eles é troco. Porque os filhos não sabem o pouco. Eles não sabem valorizar o pouco. Já cresceram com muito. Então, se você precisar passar pano na igreja, passe. Se você precisar fazer uma função humilde, faça. Se você está num cargo simples no seu trabalho, faça o melhor. Não importa, não tenha vergonha de estar passando por um momento que não é tão honroso assim. Mas é nesses momentos que Deus nos ensina. E aí, quando você estiver numa posição superior, você não vai humilhar a pessoa que está limpando o chão, porque você já limpou. O dia que você talvez for um empresário, talvez tenha um cargo de gerência na sua empresa, você não vai humilhar os funcionários. Porque um dia você esteve na posição de chão de fábrica e você sabe como é ruim. E por isso precisamos passar. Então, é fundamental que você saiba passar por momentos de humilhação. Por quê? Para quando você estiver na honra, não ficar bobo. Para você saber estar por cima e por baixo. E aí, dos 10 mil, sabe quantos sobraram? 300. E agora Gideão está com um exército de 300, mais 300 escolhidos por Deus. E aí, no capítulo 7, no versículo 12, diz que Gideão foi dar uma espiadinha como é que estava o exército dos midianitas vindo para a batalha. Agora imagino ele, com 300 homens, né? De 30 mil sobrou 300, 1%. 1%. Grave esse 1%. 1%. E aí, de 30 mil sobrou 1%. E ele foi olhar o exército inimigo. Sabe o que ele viu? E os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. E Deus vai fazer tu ganhar deles, com 300. Antes do cumprimento da promessa de Deus na minha e na sua vida, muitas vezes aparecem situações aos nossos olhos que a gente pensa assim, ah não, agora mesmo é que a vaca foi para o brejo. Né? A gente tem a esperança, mas chega uma situação que a gente pensa, agora não dá mais. Mas sabe por que acontece isso? Porque Deus quer fazer de uma forma sobrenatural, para que você saiba que é Ele que cumpre a promessa e não você. E aí, nós nos lembramos do que está escrito lá em Jó, capítulo 42. Está escrito um versículo que é tremendo. Quando você vê diante de situações assim que você pensa, agora não vai dar certo, pense assim,
Deus falando para ti: bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados na sua vida. Amém? E aí, Deus, então, finalmente cumpre a promessa na vida de Gideão. E o Senhor, diante do povo inimigo, os tornou a espada um contra o outro. O povo inimigo de Israel se mataram sozinho. Não precisou nem dos 300. Deus faz de uma forma sobrenatural, com que você nunca imaginou, de uma forma que você nunca pensou. Ele não tem dificuldade de fazer nada, Ele é Deus. E então Ele cumpre a sua promessa em nossas vidas. Mas precisamos ter cuidado. No capítulo 8, fala que Gideão venceu, que a promessa foi cumprida. Talvez tem promessas que foram cumpridas já na sua vida, e outras você está à espera. E quando as promessas do Senhor são cumpridas, nós temos que cuidar com 3 coisas. Primeira, com a soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Sempre temos que lembrar de onde Deus nos tirou, que a glória é dele, que os nossos planos não deram certo, que foi da forma dele. Amém? Temos que cuidar com a lisonja. Quando Gideão ganhou, sabe o que eles falaram para Gideão? Gideão, governe sobre nós. Deus não mandou ele governar. Deus mandou ele só libertar. Você não é tão ruim como o inimigo fala, mas não é tão bom como muitas pessoas falam. Cuidado com a lisonja. Essa semana, Deus mostrou assim algo que eu achei tremendo. Sabe por que Deus odeia tanto a atitude da pessoa que se acha? A pessoa que se acha não fala assim, ó, eu sou. Porque eu sou é o nome de Deus. O nome de Deus é eu sou. Deus é um título, certo? Deus é um título. Mas Deus tem um nome, eu sou, Jafé. Tem várias outras pronúncias. Jafé é o nome de Deus, eu sou. Então, eu e você não somos nada. Se alguma virtude em nós é por causa de Deus, eu mereci ir para a cruz. Então, quando você tiver alcançado a promessa de Deus, lembre-se de onde Deus te tirou. Amém? Eu não sou nada. Eu sou é o nome de Deus. Não queira se colocar no lugar de Deus. Esse foi o pecado de Lúcifer. E no versículo 27 do capítulo 8, fala que o que Gideão fez? Ele não aceitou governar. Ele fez uma estola sacerdotal com os despojos da parte dele da guerra. Isso mostra, queria pedir para o louvor vir aqui em cima. Isso mostra que você tem que saber o que Deus te chamou para fazer. Você tem que saber as promessas que Deus quer na tua vida. Estar no louvor é um ministério que muitas pessoas querem, todo mundo vê. Mas tem ministérios que ninguém quer. E talvez é esse que Deus te chamou. O meu chamado é o dom da misericórdia. Sabe qual é a coisa que mais me dá alegria de fazer? Ir no hospital fazer uma visita. Ninguém vê, ninguém olha. Mas para mim é a forma mais